Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que recebemos. É tipo um guia de estudo, umas reflexões sobre um tema super atual, como viver a fé cristã, buscando a santificação, né, em plena era digital. Porque assim, a gente vive cercado por telas, né? É o tal ecossistema de telas. E esse material que a gente analisou, ele busca justamente entender essa relação. Como a tecnologia, que pode ser ótima para o crescimento espiritual, também traz um monte de desafio, de distração. A nossa ideia aqui é entender as ideias centrais desse guia. Exato. O ponto de partida do material é que a tecnologia, em si, não é boa nem má. É neutra. Mas ela é moldada pela cultura e principalmente pelo coração de quem usa, sabe? Uhum. Por isso, o foco inicial é na necessidade de transformação interna. Cita lá Romanos 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ideia, e aí ele menciona autores como John Stott, é que a fé não pode ficar só na igreja. Ela tem que ir para a vida toda, inclusive para a nossa timeline. Entendi. Então, o que a gente vai fazer é explorar os pontos-chave desse material. Os efeitos da tecnologia na vida espiritual que ele aponta, as armas ou estratégias sugeridas para lidar com esses desafios digitais e também o papel da comunidade cristã nisso tudo, sempre olhando pela lente da santificação que o material apresenta. Vamos lá, então? Bom, para começar, o material já mostra os dois lados da moeda, né? Por um lado, ele destaca como a tecnologia facilitou o acesso a muita coisa boa. Planos de leitura da Bíblia no celular, pregações, estudos que você acessa com um clique, até grupos de oração online que conectam pessoas de longe, ampliou muito as possibilidades de formação espiritual, isso é inegável. É verdade. E o texto tenta dar uma base para isso. Ele traz, por exemplo, a visão de Horton, que associa uma vida cheia do Espírito a criar hábitos que protegem o coração. E isso incluiria o uso consciente das telas. Faz sentido. Ou Stromstad, que lembra que o Espírito Santo forma um povo, uma comunidade, não só indivíduos soltos. Isso daria um sentido para usar ferramentas digitais para fortalecer os laços, como mentorias ou grupos online. Complementar a comunhão, então. Isso. E tem outra ideia, ligada à palma, de que a tecnologia pode sim edificar, mas com uma condição. Ela precisa estar submetida à palavra. É aquele princípio de Tessalonicenses, né? Examinar tudo, reter o que é bom. Uhum. E menciona até um comentário de Gordon Fee sobre 1 Coríntios, que reforça um ponto bem importante. No mundo digital, nem tudo que a gente pode fazer, que é lícito, realmente vale a pena. Convém para a nossa vida espiritual. Essa distinção é crucial mesmo. Mas aí vem o outro lado. Os perigos. O material também é bem direto quanto a isso. Essa nossa mente que vive plugada, né? Notificação o tempo todo. Exatamente. Isso acaba diminuindo espaço para o silêncio, para uma oração mais calma, para atenção focada. Coisas que essa linha de pensamento vê como essenciais. Perfeito. E aí entram alguns alertas importantes no texto. Cita Sayão, por exemplo, sobre a necessidade de fazer uma curadoria do que a gente consome online. Ele usa aquela imagem forte, não se bebe água de qualquer poço. Boa, muito boa. Ou o Anderson, que fala como comunidades mais maduras precisam criar ritmos de vida que ajudem a proteger o foco e o descanso das pessoas. A gente percebe também uma influência clara de Dallas Willard na ênfase nos ritmos espirituais. Palavra, oração, silêncio. Isso. E na urgência de colocar limites claros nesse barulho digital todo. A sugestão prática é buscar momentos de deserto, sabe? De silêncio, de desconexão, para poder ouvir melhor, para discernir. Coisas simples como ter horário sem tela, ou criar o hábito de ler a Bíblia antes de checar as notificações de manhã. Interessante essa ideia do deserto digital. E tem uma lista que me chamou a atenção no material que ele chama de pecados digitais negligenciados. O que seriam esses pecados? São coisas que a gente faz online sem perceber? Pois é, essa lista tenta trazer a questão bem para o concreto, para o dia a dia.
Fala, por exemplo, da cobiça e da comparação, que são super alimentadas pelos feeds, né? Aquela vida ditada dos outros. Sim, com certeza. Fala da impureza, mencionando o acesso fácil à pornografia ou coisas como sexting. Da mentira e manipulação, fake news, perfis falsos, Que tá tão comum hoje. infelizmente. O discurso de ódio, a difamação online. E, por fim, a própria negligência espiritual. Quando a gente fica rolando o feed sem parar e deixa de lado a busca por Deus, sabe? Lembra de Mateus 6,33? Buscar primeiro o reino? E o material conecta esses problemas de hoje com figuras históricas da fé. Como ele faz essa ponte? Faz sim, e é bem interessante. Traz Finney, por exemplo, aquele nome ligado a avivamentos, para dizer que uma transformação espiritual de verdade mexe com os nossos hábitos diários. Não tem como ser diferente. Entendi. E menciona Jonathan Edwards, aquele teólogo que falava muito sobre os afetos, nossos amores, nossos desejos. A ideia é que quando Deus reordena nossos afetos, isso muda naturalmente onde a gente clica, para onde nossa atenção vai online, a mudança interna se reflete no comportamento digital. É essa a conexão. Falando em comportamento, o material usa uma expressão que achei forte: fortalezas digitais. O que ele quer dizer com isso? Soa quase militar, né? É um pouco essa ideia sim. O termo parece se referir àqueles padrões de pensamento e hábitos digitais que ficam tão fortes, tão automáticos, que viram barreiras difíceis de quebrar. Tipo o quê? Vício em notificação? Tipo isso. A busca por validação nas redes, a dependência das notificações, a compulsão de checar o celular a cada minuto. O material usa a linguagem lá de 2 Coríntios 10 sobre derrubar fortalezas para falar disso. Ah, entendi a referência. Cita Palma interpretando que, nesse contexto, derrubar fortalezas significa trocar aquelas narrativas internas que nos prendem tipo preciso estar sempre online para não perder nada, ou minha vida não tem graça perto da dos outros, pela verdade da Escritura e por escolhas conscientes. E N.T. Wright aparece de novo com a ideia das liturgias diárias. Aquilo que a gente faz repetidamente. Exato. Mesmo sem pensar, isso molda quem a gente é e o que a gente deseja. E o uso constante e passivo da tecnologia seria uma dessas liturgias bem poderosas hoje em dia. Faz muito sentido. E como que a gente derruba essas fortalezas na prática? O material dá alguma ferramenta, alguma dica mais concreta? Dá sim. Uma bem prática é uma técnica chamada ABCDE. É uma sigla para ajudar a gente a redurar os pensamentos e impulsos automáticos. A, B, C, D, E. Como funciona? Olha só, A é o acontecimento gatilho. Por exemplo, sentir o celular vibrar no bolso. B é a crença, belief, que vem na hora. Tipo, nossa, deve ser urgente, tenho que ver agora. C é a consequência emocional ou comportamento. Ficar ansiosa, pegar o celular na hora. D é disputar essa crença. Questionar com a palavra ou com a razão. Será que é urgente mesmo? Posso esperar 5 minutos? O que a Bíblia diz sobre ansiedade, sobre prioridades? Ah, criar uma pausa para pensar. Exatamente. E o E é engajar numa nova ação. Uma ação mais saudável. Respirar fundo, fazer uma oração rápida, decidir olhar só mais tarde. Talvez até silenciar as notificações por um tempo. É um método para criar uma escolha consciente onde antes só tinha reação automática. E voltando àquela ideia do que é lícito, mas nem sempre convém, lá de 1 Coríntios 6, como o material sugere que a gente resista às tentações e distrações da tecnologia no dia a dia? Ele bate muito na tecla dos limites proativos. Tem uma citação atribuída a Stott que é bem direta ao ponto. Não alimente o que você quer que morra. Simples assim. Forte. Ou seja, se um hábito digital está te fazendo mal, você precisa cortar o alimento dele. O material menciona conselhos práticos, talvez inspirados em Anderson, tipo regras para a família. Definir horários de uso, deixar os aparelhos em áreas comuns da casa, principalmente à noite, nada de celular no quarto. Usar filtros de conteúdo também. Coisas práticas mesmo. E Horton reforça que o autocontrole é um fruto do espírito e que a melhor hora para colocar um limite é antes da tentação chegar, não no meio dela. O guia sugere até fazer um checklist pessoal toda semana. Um checklist. Pra quê? Para se autoavaliar. Tipo, quanto tempo eu passei nas telas essa semana? E quanto tempo eu dediquei à palavra, à oração?
Que tipo de conteúdo eu consumi, onde foi que eu falhei, preciso confessar alguma coisa, ajustar a rota. É um chamado para a gente ficar atento, se avaliar constantemente. E uma das aplicações mais criativas que o material traz, que achei fantástica, é reinterpretar a armadura de Deus, lá de Efésios 6, para o nosso contexto digital. Sério? Como assim? A ideia é que cada peça da armadura vira uma atitude ou um recurso espiritual para a gente se proteger online. Olha que interessante. O cinto da verdade seria o nosso compromisso de checar a informação antes de sair compartilhando, sabe? Um combate às fake news. Importantíssimo hoje. A couraça da justiça significaria agir com ética, com retidão nos comentários, nos posts, usar palavras que constroem, como diz Efésios 4:29. Os calçados do Evangelho da Paz seria usar as redes para servir, para promover paz, reconciliação e não para botar mais lenha na fogueira. O escudo da fé ajudaria a gente a discernir e a apagar os incêndios digitais, as polêmicas vazias, a desinformação, os ataques sem se deixar contaminar ou queimar por eles. O capacete da salvação tem a ver com firmar nossa identidade em Cristo e não ficar buscando like, buscando aprovação online o tempo todo. Nossa, muito bom isso. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, seria ter versículos, ter princípios bíblicos como âncora para lidar com os gatilhos, com as tentações online. E tudo isso, claro, sustentado pela oração constante. O material sugere até fazer uma oração relâmpago antes de abrir um app, sabe? Consagrar aquele momento. Que aplicação incrível! Pega uma imagem super tradicional da fé e dá uma roupagem muito, muito prática para os dias de hoje. Gostei muito. E a comunidade? Qual o papel da igreja, dos outros cristãos nisso tudo? Como o material vê a comunhão que acontece online? Ele tem um olhar bem equilibrado sobre isso. Reconhece que é uma bênção poder se conectar online, claro, mas coloca limites importantes. Resgata aquela ideia de Stromstad, de que o espírito forma um povo, uma comunidade real. Então, o online serve como complemento, mas não pode substituir a presença física. Ah, o encontro real. Exato. Aquela comunhão descrita lá em Atos 2, da igreja que se reunia, que partia o pão junto. Tem um pensamento que lembra Bonhoeffer. A presença física do irmão na fé, ela tem um peso, um suporte que a tela não consegue replicar totalmente. E quais seriam os riscos do excesso de virtualização da fé? O material aponta alguns. O isolamento por conveniência. Ficar em casa é mais fácil que ir à igreja. A atenção dividida durante um culto online, né? Você está assistindo, mas está respondendo mensagem. E o perigo da gente virar só consumidor de conteúdo religioso, sem se envolver de verdade, sem servir, sem prestar contas, sem caminhar junto com os outros. Entendi. O relacionamento some. Exato. Por isso, o incentivo do material é sempre para priorizar a presença nos cultos, os encontros reais, sentar à mesa, estar no pequeno grupo e a mentoria mais pessoal, olho no olho. Certo. O online ajuda, mas não substitui o presencial. E sobre usar a tecnologia para missão, para compartilhar a fé, por exemplo? O que o material diz? Aí o encorajamento é grande. Ele usa aquela ideia de remir o tempo de Efésios 5 e aplica ao digital. Ou seja, usar as ferramentas, os algoritmos, as plataformas de forma intencional para fazer o bem. Como? Dá exemplos. Sim, sugere, na linha de N.T. Wright, contar a história de Jesus de um jeito que seja bonito, que seja verdadeiro e que seja gentil, manso. Menciona também Amos Yong e a ideia de praticar hospitalidade digital. Hospitalidade digital. O que é isso? É criar espaços online que sejam seguros, acolhedores, onde as pessoas possam tirar dúvidas sobre a fé, ser ouvidas, receber cuidado, sabe? Pensa em grupos de discussão bem moderados, perfis que oferecem apoio espiritual. E dá ideias práticas também. Criar devocionais curtos em áudio ou vídeo, mandar mensagens de esperança, usar plataformas para discipulado, produzir conteúdo criativo, arte, música com temas da fé. É usar a ferramenta para edificar e para alcançar outras pessoas. Isso é muito relevante. E imagino que essa preocupação se estenda à formação das crianças e dos adolescentes, certo? O material aborda isso? Aborda sim, dedica uma atenção especial. Pega aquele princípio de Provérbios 22.
ensina a criança no caminho que deve andar e aplica ao mundo digital. Ou seja, a importância de formar a consciência e os hábitos tecnológicos desde cedo. Fundamental. Cita Sayão de novo, falando sobre pais e líderes ensinarem sabedoria digital, assim como os pais ensinavam lá nos provérbios, e principalmente darem o exemplo com limites coerentes. Anderson também é lembrado pelo papel da igreja em apoiar as famílias nisso, oferecer oficinas, ajudar a criar pactos familiares sobre o uso de mídia, dar acompanhamento. E que tipo de sugestões práticas ele dá para as famílias? Olha, algumas sugestões que aparecem são definir lugares da casa onde as telas não entram, tipo quartos e a mesa de jantar. Criar acordos claros sobre tempo e tipo de uso, variando por idade. Usar filtros de conteúdo e acompanhar os relatórios de uso. Ter tempos intencionais sem tela para conversar, ler a palavra juntos, tipo uma noite da família, e fazer atividades de serviço juntos, no mundo real, para contrabalancear o digital. Ótimas dicas. Bom, a gente viu muitos princípios, muitas ideias boas, mas para não ficar só na teoria, o material propõe alguma forma mais estruturada de colocar isso em prática? Um plano de ação, talvez? Propõe sim, e essa parte é bem forte no guia, eu acho. Ele sugere algumas estruturas concretas. Primeiro, uma regra de vida digital pessoal. É como um plano individual baseado em 4 R's. 4 R's, quais são? Ritmo, por exemplo, palavra antes da tela de manhã, blocos de trabalho focado, noite sem telas, rotina, tipo hora fixa para dormir, talvez diminuir rede social no domingo, quem sabe um dia de detox digital. Relações. Ter alguém para prestar contas toda semana sobre como está o uso da tecnologia, as lutas, as vitórias. E restrições. Limites de tempo em certos apps, filtros ligados, celular fora do quarto, talvez até desinstalar aquele app que é um gatilho constante para você. A ideia é ser intencional. Bem completo esse plano pessoal. Que mais? Segundo, ele sugere um pacto de comunicação cristã, para guiar como a gente interage online, baseado em Efésios 4. Traz princípios como falar a verdade com amor, sempre checar antes de compartilhar, não participar de fofoca ou difamação, corrigir os outros em particular e honrar em público. E um filtro para posts e comentários, inspirado em Filipenses 4.8. Isso que eu vou postar é verdadeiro, é necessário, vai edificar alguém? 3 perguntinhas-chave. Essenciais. E o terceiro ponto? Terceiro, ele sugere até uma liturgia congregacional mensal, ou seja, a igreja local se envolver ativamente nisso. Poderia ser um domingo por mês com ensino sobre santidade digital, oficinas práticas como usar a tecnologia com segurança, como lutar contra a pornografia, como escolher boas fontes de informação e talvez criar um espaço seguro para confissão, para as pessoas compartilharem suas lutas e fazerem pactos de caminharem juntas nisso. Interessante envolver a comunidade toda e o material trazia até umas perguntas para reflexão em grupo, né? Para provocar mesmo. Sim, perguntas como: se o seu histórico de internet revelasse suas prioridades, o que ele diria sobre o que você realmente ama? Ou, que 2 limites práticos você vai colocar em ação essa semana? E, quem vai ser seu parceiro ou parceira de prestação de contas nisso? São perguntas que não deixam a gente só na teoria, chamam para ação concreta. Ótimo. Então, fazendo um balanço de tudo isso que o material apresentou, qual seria a grande mensagem que fica? Me parece que a tecnologia não é vista como inimiga, de forma alguma, mas como um campo que exige da gente muita clareza de propósito, muita intencionalidade e, é claro, disciplina espiritual. É por aí. Exatamente por aí. A ideia central não é demonizar a ferramenta, mas reconhecer que é o nosso coração, nossas motivações, nossos desejos mais profundos, nossas prioridades, que vai definir se a gente vai usar a tecnologia para construir ou para destruir, para o bem ou para o mal. O discernimento e os limites que o material propõe, eles não são apresentados como um legalismo frio, sabe? Mas como uma forma de proteger e cultivar aquilo que, dentro dessa visão de fé, realmente importa. E a comunidade e a missão dão um propósito maior para esse uso digital. Não é só sobre mim, é sobre como eu posso edificar, consolar, compartilhar esperança usando essas ferramentas também.
fica muito forte a ideia de que a santificação precisa alcançar nossa vida digital. Se não alcançar, vira só fachada, só performance. E as várias vozes que o material junta, Stott, Orton, Wright, Edwards e outros todos, parecem concordar num ponto. A verdade da Bíblia, hábitos guiados pelo Espírito, escolhas conscientes e rotinas consagradas são essenciais para a gente navegar bem nesse mundo digital. O material encerra com um chamado à prudência, né? Citando Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E até uma sugestão de oração, consagrando o uso da tecnologia. Sim. E pensando em tudo isso que a gente conversou, talvez uma questão que fica para a gente refletir e que vai um pouquinho além do que o material detalhou explicitamente seja esta. Ok, falamos muito sobre como nós, como indivíduos e comunidade, podemos usar a tecnologia de forma mais santa, com limites, com intenção, mas será que a gente poderia pensar em como as próprias plataformas e os algoritmos poderiam ser desenhados de uma forma diferente? Interessante essa provocação. Será que é possível imaginar uma tecnologia que, pelo seu próprio design, nos ajudasse a cultivar mais a atenção, a profundidade, a conexão espiritual que a gente busca, em vez de ficar o tempo todo nos fragmentando e nos distraindo? Fica aí uma pergunta, né? Uma provocação para a gente pensar no próximo passo desse desafio enorme que é viver a fé na era digital.